Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações no dia de hoje. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Nós já estamos na quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Na nossa igreja, 15 de outubro é o dia em que celebramos a memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila no dia 28 de março de 1515. Entrou no Carmelo aos 18 anos. Aos 45, correspondendo às graças extraordinárias que recebia do Senhor, empreendeu a reforma da ordem, ajudada por São João da Cruz, sofrendo com firmeza inúmeras dificuldades e contradições. Os seus escritos são um modelo para alcançar a união com Deus. Morreu em Alba de Tormes, no dia 4 de outubro de 1582, e Paulo VI declarou-a doutora da Igreja no dia 17 de setembro de 1970, ou seja, no mês passado, comemoramos a declaração, os 50 anos da declaração de Santa Teresa de Jesus como doutora da Igreja. Rezamos hoje na intenção de todos os professores e professoras. Hoje é dia deles, sob o patrocínio de Santa Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja. Nossos professores, nossos educadores, nossas professoras possam ser renovados em sua missão de transmitir conhecimento num ano tão difícil em que tiveram, como todos nós, se reajustar, se rearranjar, de um modo bem distinto, porque as aulas foram suspensas, as aulas presenciais, e tiveram que ir para as redes sociais, aulas online, enfim, estudar, oferecer o conhecimento, o trabalho que exercem de suas casas, com todas as dificuldades que têm. E então, estão fazendo o que podem, o melhor possível. Isso a gente tem certeza. Rezemos então hoje por todos os professores e por todas as professoras. Recebam nosso afeto, nosso carinho, nossa oração pelo seu dia, querido professor, querida professora, e agradeço a Deus pelos professores, pelas professoras que ao longo do meu tempo de escola pude encontrar. Esses professores me ajudaram a obter o conhecimento que hoje a gente já alcançou. Obrigado mesmo. Deus os abençoe muito. Vamos lá. A primeira leitura de hoje, desta quinta-feira, é o início da carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 10. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Salmo 97, com o salmista a gente reza: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Com atenção, ouçamos o Santo Evangelho. Hoje, São Lucas, capítulo 11, versos 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, assim seja. O Espírito Santo, doador dos 7 dons, nos ilumine para bem compreendermos
a palavra que nos foi proclamada. Amém. Querida irmã, querido irmão, Paulo hoje inicia para nós sua carta aos Efésios, e esse prólogo da carta aos Efésios é um resumo do plano de salvação que Deus tem para com a humanidade. Não estranhe falar em plano, porque plano lembra metas, lembra projetos, lembra raciocínios, fazer um planejamento. E amor parece que é algo mais livre, algo mais oblativo, sem muitos ensaios. Mas quando a gente fala de plano de salvação, plano de amor de Deus por nós, é esse empenho, essa iniciativa divina de nos dar a salvação. Na verdade, esse plano divino trata de um plano que combate o plano maligno, que é o plano do pecado. Temos o plano da salvação, o plano do amor, contra o plano das trevas. E a esse plano de amor somos nós chamados a participar. O texto do Evangelho, Jesus está censurando os escribas e os fariseus por conta de eles impedirem o acesso do povo à graça, à vida na graça, a participação nos mistérios de Deus, quando eles detêm, de certa forma, a chave, já que os escribas são os poucos privilegiados que têm acesso à leitura das Escrituras, quando se trata de uma realidade em que a maioria absoluta, não absoluta, mas a maioria esmagadora é analfabeta das pessoas, é analfabeta. Então nós temos os escribas como que com um poder na mão, acesso aos mistérios da salvação, né, com a possibilidade de leitura, mas não transmitem isso da forma correta, impedindo que os fiéis também participem disso. E esta rebeldia desses que detinham o conhecimento das Escrituras, dos líderes religiosos que não deixavam o povo participar, entrar nessa dinâmica do reino de Deus, custou caro, porque eles acabaram se rebelando contra todos aqueles que Deus enviava no intento de alertá-los e trazê-los de volta para a luz. Jesus fala de maneira muito clara que o sangue derramado dos profetas ficará na conta desses que rejeitaram esses enviados de Deus. Jesus também vem como profeta e já sabe muito bem da sua sorte, porque não será diferente dos que o antecederam. Mas Jesus não teme diante disso. Ele veio para dar a vida e veio para salvar. O que Jesus está denunciando aqui é a hipocrisia, porque se os pais daqueles que estão escutando Jesus, ou seja, os seus antecedentes, seus antecessores, mataram os profetas e eles construíram túmulos, mausoléus, monumentos para homenagear os profetas, eles também são como que cúmplices. Na verdade, isso é uma hipocrisia, porque constroem-se grandes monumentos para homenagear profetas que nunca quiseram escutar. É isso que Jesus está censurando. Não faz sentido nenhum. Às vezes a gente encontra muito disso, né? Nos tempos atuais, como isso se repete. Às vezes um político faz todo um empenho, um trabalho para pôr ali alguma coisa referente a um símbolo cristão, para dizer-se, né, religioso, mas aprova leis que vai contra a vida, aprova leis que vai contra a fé, a moral e os costumes. De que adianta então? É isso que Jesus está falando. Isso não adianta de nada. Você tem culpa também. Isso não vai... Jesus não engole, Jesus não deixa isso passar em branco. E o censura de maneira muito veemente. Tem uma passagem, só para a gente terminar a nossa reflexão, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 ao 18, em que Paulo, nas suas missões, andando, fazendo o trabalho missionário de apóstolo do Evangelho, ele é acompanhado por uma mulher, uma escrava, uma serva,
que tem o poder de adivinhação. E essa mulher vai atrás de Paulo e do grupo de Paulo, os que estão peregrinando junto com Paulo naquela missão, e fica falando o tempo todo: olha ali, esses homens são enviados por Deus, são enviados pelo Altíssimo para nos comunicar a salvação. O que tem de errado nisso? Nada, não é mentira. De fato, Paulo e seus companheiros missionários estão fazendo isso, cumprindo aquilo que Deus os enviou a fazer, anunciando a salvação. Mas essa mulher o tempo todo fazia isso, e isso acabou por irritar Paulo. E Paulo vai até ela e faz ela se calar, porque Paulo nota que ela está possessa. Então, aquele reconhecimento, que parece um reconhecimento do trabalho de Paulo e seus companheiros, não é sincero, não é verdadeiro. É apenas algo que se fala da boca para fora, mas não se aceita participar desse discipulado. Elogia-se, fala bonito sobre o que eles estão fazendo, mas não quer seguir. Então, e aquela mulher, vai dizer o livro dos Atos Apóstolos, gerava lucros para os seus patrões, por causa do dom de adivinhação. Quando Paulo expulsa dela o demônio, ela perde essa capacidade, e aí com isso o lucro que eles ganhavam, os patrões ganhavam em cima daquela mulher também, se perde. E eles se enfurecem com Paulo e seus companheiros. E é claro que não vai ter uma boa resposta da parte desses homens. Paulo vai ser aprisionado e assim a história continua. Mas o fato está aqui, porque também os demônios, eles falam quem é Jesus, reconhecem que ele é quem ele é. Até certos exorcismos de Jesus, eles dizem: o que queres de nós, filhos de Deus? Nós sabemos quem tu és. Não basta saber quem é Jesus, não basta dizer quem é ele. Se não se vive, se não se segue, se não o segue, não o seguimos, não fazemos a tua vontade, não cumprimos a tua palavra. É exatamente o que aconteceu ali no evangelho que Jesus falou. Fazem todo um enfeite, toda uma firula, toda algo assim espetacular para poder dizer que reconhece os profetas, mas na verdade não escutaram os profetas. Os demônios até falam sobre Jesus, conhecem quem é Jesus, mas não o seguem, não o obedecem. Está na hora, né, de você e eu pararmos de só falar de Jesus e ter um comportamento totalmente contrário do que é ser um cristão de fato. Vamos falar de Jesus, mas falar dele não somente com as palavras, mas com a vida, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos dele e não servidores do mal, mesmo usando de meios que parecem evangélicos. O Senhor nos abençoe, nos livre todo mal, nos esconde da vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja